Aí, brother, estamos juntos novamente com mais um Zonamista, com o Gabay. E não engoli ainda essa derrota para a LDU. Estou revoltado, para ser bem sincero, pelas decisões parciais do Abel Ferreira. Eu quero começar o vídeo dizendo o seguinte: o Abel Ferreira, para mim, é o maior e melhor técnico da história do Palmeiras. De 2 anos e meio para cá, eu venho falando, se ele viesse e desse esses resultados nesse recorte, ele não duraria 3 meses no Palmeiras. Se não fosse os resultados que ele teve, que dá muito lastro para ele. E até aí tudo ok. Que ele é inteligente, ele é inteligente. Só que às vezes alguma coisa fala na cabeça dele, tem o diabinho e tem o anjinho. Não, põe aquele cara, põe o Veiga, põe o Felipe Anderson. Não, e aí vai outro, não, cara, é um jogo que não é pra... E ele vai eu não sei se é pra contrariar, eu não sei de onde ele tirou. Por que eu tô falando isso? Quando eu fiz o vídeo do pós-jogo ontem, eu não vi de propósito, porque senão aí eu posso me tornar um cara, não é parcial de propósito, eu posso pela temperatura, pela adrenalina que eu posso falar coisas que eu prefiro não falar, e eu posso estar errado, eu posso me equivocar, eu posso me enganar. Eu vi a entrevista coletiva do Abel Ferreira. Na entrevista coletiva, para quem viu, eu até fiz algumas anotações. O Abel ele disse que colocou o Murilo porque entendeu que era um jogo de combate, de disputas. Eu pergunto para vocês uma coisa. Desde quando o Rafael Veiga e o Felipe Anderson são jogadores de combate e de disputas? Que autocontradição, ele se autocontradiz. Ele vem me falar que ele colocou o Rafael Veiga para marcar o 33, foi as palavras dele na entrevista coletiva, não sou eu que estou dizendo. E esse foi o jogo de combate e de disputa do Rafael Veiga? Cara, na boa, é nojento ouvir isso. Aí ele põe o Felipe Anderson. O que o Felipe Anderson fez nesse jogo? Todo mundo, eu não vou colocar a responsabilidade só em cima do Veiga. É injustiça. Porque tem os defensores de Felipe Anderson. O que esse cara, o que ele dá pro Palmeiras? Jogo pequeno, o cara é fodão. É que nem o Maurício. Jogo grande é uma cadelinha. É moça, modo de falar. Ninguém, sabe, delicada, de vidro. Vai passear. Tá de sacanagem. Isso é gíria do futebol, tá, gente? Não é que eu tô... É um cara que não põe uma dividida, o pé na bola. Os caras passavam por ele, tudo bem, tava sem ar no segundo tempo, dá para entender. Tira o cara. Demorou uma eternidade. Esse jogo eu coloco na conta do Abel Ferreira, na conta do Abel Ferreira por decisões parciais. Quando eu falo parciais, entenda-se, meu amigo Veiga. Porque o Veiga já faz história, ele já é história do Palmeiras. Ele faz parte da história do Palmeiras. E eu reconheço totalmente. Agora, o que eu não reconheço, sinceramente, o que eu não reconheço é o cara entrar no... O Rafael Veiga não tem mais condições de jogar para o nível. E falavam dele na Europa, do Milan. Tem que ser muito idiota para acreditar nisso. Mesmo há 2 anos atrás. O Rafael Veiga nunca... Eu sempre falei, Rafael Veiga, seleção... Não é jogador para a seleção brasileira. Tem jogadores que se acham hoje, que a imprensinha de merda, youtuberzinhos de merda, redes sociais de merda pedem numa seleção, que jogar aqui é uma coisa, lá fora é outro mundo. Até na Arábia Saudita, o jogo já é diferente. É mais para a Europa do que para cá. Por que vocês acham que Pedro, que aqui deita e rola, o Gabriel Barbosa que deitava e rolava, vários jogadores, tiveram que ir voltar? Porque não são jogadores para o futebol de hoje. É para o futebol brasileiro. Lixo que é o futebol brasileiro. Ah, mas o futebol brasileiro é um lixo? Vê, por favor,
Olhem as últimas Copas do Mundo. Mas a maioria do time é jogadores de fora. Olha a qualidade dos jogadores. É jogador mediano para baixo. Não, mas nós temos o Neymar. O Neymar é de mediano para baixo, é medíocre. Medíocre para baixo. O Neymar não acrescenta absolutamente nada. O que ele acrescenta para um time de futebol? Ele traz dinheiro, não joga, põe o clube numa dívida. Para quem não sabe, nos primeiros 6, 7 meses, de contrato dele no Santos, o Santos já deve mais de 80 milhões para ele. Aos inteligentes, torcidinha de merda, que é a parte do Santos, que apoia. Não, mas o Neymar ainda não assinou, está esperando que o Barcelona vai correr atrás dele, que o Real Madrid, que vai vir o Arsenal, que vai vir o Liverpool, vai vir o Bayern de Munique. Acabou. O Neymar não volta a jogar o nível que ele jogou no Barcelona. 8 anos atrás, eu não sei quantos. Acabou. Os objetivos de vida dele são dele, eu respeito. O cara, eu não vou entrar no lado pessoal do cara. Ele podia, talvez, se... Não foi o melhor jogador do mundo, fez a sua vida, talvez, eu não sei, pautada no dinheiro. É o direito dele, cada um tem direito. E foda-se. Vai jogar os seus torneios de pôquer. Ele disse que estão processando aquele cara que falou, teve não sei se é um repórter, eu não sei exatamente. O cara vai ter que responder civil, criminalmente, que ele é um cara, que ele disse que o Neymar é um cara que vai dormir 5 da manhã por causa do pôquer, e ele é viciado em uísque com energético. Não sou eu. Eu escutei. Eu não estou falando isso. E diz que o cara vai ter que responder. Pergunta, e que o Santos começa os treinos às 11 horas da manhã por causa dele, porque ele não acorda. Eu vou fazer, se isso é verdade, que eu não sei, eu não acuso, esse é o time do Santos que merece estar na 3ª divisão. É um time do Corinthians que merece estar na 3ª divisão. Por administrações nefastas. Mas o Palmeiras também teve muito. Só que naquela época não se batia como agora. Porque agora o futebol exige algo muito diferente. Não sou eu que estou dizendo. Vamos continuar com a entrevista do Abel Ferreira. O Felipe Anderson, quando ele coloca Felipe Anderson e Rafael Veiga, que ele disse que ele pôs o Murilo para um jogo de combate e disputas, ele se autocontradisse totalmente. Ele falou a maior merda do mundo, porque não tem cabimento. Então que ele colocasse o Fux no meio, no lugar do Rafael Veiga, que para segurar, já que é um jogo físico, os caras têm muito, e lá falta ar, é só vocês verem como acabou o jogo, a situação dos jogadores do Palmeiras, é óbvio, é uma consequência atrás da outra. Pessoal, é só pensar um pouco, não enxerguem assim, com aquele negócio, como é o nome, cabresto, 2 palmos na frente no nariz e 3 centímetros para o lado. Vamos lá, um time que vai jogar na altitude, que não é só a culpa isso, falta ar para todo mundo, você está com menos 2 jogadores. Aí põe a culpa na defesa, que não teve culpa. Mas aí uns dizem do Carlos Miguel, vão a merda. Torcidinha do Palmeiras, uma parte que é uma merda de torcida, que dá tiro para todo lado. Tem que saber colocar as responsabilidades. Abel Ferreira colocou 2 mortos no campo, o time teve que correr. Andréas Pereira não está jogando, óbvio que não está jogando. Estão sobrecarregando o cara. Ele nunca foi primeiro volante. O Martinez nunca foi primeiro volante. Não, desculpa. O Martinez correu que nem um cavalo, que nem uma mula, junto com o Andréas Pereira, para cobrir as merdas dos 2. E aí, perguntaram na entrevista coletiva, por que não o Aníbal Moreno? Porque o Aníbal cagou de novo. É uma cagada atrás da outra, apesar de eu gostar muito, o Aníbal Moreno deixa tudo em campo. E o Aníbal Moreno, eu acho que ele acha que ele joga mais do que ele joga. Mas tudo bem. Aí o Abel Ferreira falou, eu não coloquei ele porque ele estava contundido. Então se ele estava contundido, por que ele estava no banco? Eu não entendi. Quer dizer, são cada coisa. E não tem um repórter, um pouquinho inteligente, porque para mim é um bando lá que está lá, de caras incapazes. Eu estou falando profissional, por favor. Não qualificados para estar lá. Não profissionais. Podem ter 6 faculdades de jornalismo.
as perguntas idiotas, perguntas porcas, perguntas nojentas. Cara, se ele estava machucado, o que ele estava fazendo no banco? Se você pôs o Murilo para combate, para disputas, o Rafael Veiga e o Felipe Anderson é para esse tipo de jogo? Ai, o Rafael Veiga jogou pra caralho contra o Juventude, contra esse. Amigo, você está falando de Libertadores da América. Os caras tiraram o Botafogo, tiraram o São Paulo. Não, é um timinho de merda. É só pensar um pouco, né, Abel Ferreira? Você fez tudo ao contrário. Tudo que você falou foi só autocontradição. Você se contradiz em tudo. Desastrosa a tua entrevista coletiva. Por favor, não responsabilizem um time que correu o que deu por causa de 2 jogadores que não entregaram absolutamente nada e que o time precisou correr. Flaco Lopes é o terceiro desses. Eu tenho dúvida, porque ele fez o gol contra o São Paulo, verdade. Jogou bola contra o River, verdade. Quantos jogos esse cara decide? Mas o Flaco Lopes perdeu o gol na cara, o Roque perdeu o gol na cara, como é o nome? O Sousa perdeu o gol na cara. Verdade, tem que pôr essas bolas para dentro. Agora, o que esse Flaco Lopes jogou? Ele correu totalmente errado o jogo todo. Errado. Mas aí eu não responsabilizo só ele. Porque quando você tem 2 mortos no campo, todo mundo corre errado. Porque ninguém sabe o que fazer. E o time dos caras acostumados, físico pra caralho, deu no que deu. Aí vão falar do Carlos Miguel. Vocês são loucos de colocar qualquer responsabilidade no Carlos Miguel? Contra o Flamengo, a zaga fudeu tudo. Como é o nome do outro lá? O Aníbal Moreno fudeu tudo. Teve um pênalti escandaloso. Não é só o pênalti que não devia ter marcado. Foi pênalti, mas no desenrolar da jogada. A gente jogou contra o latrocínio, o lixo que é o Brasil, que é a CBF, que é a merda da merda da merda do cocô do cavalo. Quando ele põe, a gente vê o tabloide na hora, o campinho, na hora da entrada, antes da escalação, você vê Veiga e Anderson, a gente já perdeu o jogo ali. A gente perdeu o meio de campo. A gente perdeu, não, a gente não teve meio de campo. Não é que o nosso meio de campo jogou e com o tempo a LDU conquistou o meio de campo. Eles jogaram o que quiseram, eles amassaram o Palmeiras. Eu não acho que o Veiga é o responsável. Não. Foi a escalação do Veiga e do Felipe Anderson que quebrou todo o Palmeiras. É isso. E a responsabilidade maior e total é de Abel Ferreira. Porque o time teve que correr por 11. 9 jogadores correndo por 11. Pensem, vê se faz sentido o que eu estou falando. Pode ser que não. Deixem suas opiniões. Comentários. Vamos embora. Agora, queria falar uma coisa. A arbitragem. A arbitragem apitou muito bem o jogo. Não tem que colocar a culpa na arbitragem. Teve sim um lance que essa merda, lixo desses caras, esses profissionais de merda, tô falando só profissional, que é na América do Sul, que é o nível da América do Sul. A ignorância, o lixo do cocô do mundo. O cara, quem que tomou? Foi o Vitor Roque? Alguém tomou um soco na cara. Na cara, soco. Não chamaram o juiz. Mas aí o juiz não viu. E cadê o Bandeira que foi na lateral? Outro lixo. E cadê o VAR? A podridão. Uma latrina. O que eu vou falar para vocês? A Conmebol falou alguma coisa? Mas aí tem responsáveis para isso. Aconteceu o latrocínio no Maracanã. Foi latrocínio. Como Palmeiras e Boca em 99, 2000, eu não me lembro exatamente o ano, lá em Bombonera, jogo, escândalo, lá no Olímpico do Grêmio, o 5-0 pro Grêmio, que o Palmeiras fez 5-1 na volta, aquele escândalo que foi aquele, jogos marcantes que foram latrocínio, não foram roubo, latrocínio. Cadê o lixo dessa diretoria do Palmeiras, essa inútil,
presidente, se diz presidente do Palmeiras, que aqui tem torcedor, a torcidinha de merda que apoia, porque é ignorantes. Ah, porque ela é bilionária, ela sabe tudo. Como que veio a fortuna? E por isso que eu gostaria de saber da história profissional de Leila Pereira, que até hoje ninguém questiona. Tá no Google, eu fui procurar. Tudo é lindo e maravilhoso. Nossa, essa mulher é Midas. Tem que pôr ela como Midas. Na boa. E quando eu falo essa mulher, antes que alguns idiotas se peguem a palavra mulher, pode ser homem. Você pega homens, os presidentes de clube que deviam ser presos. Ela eu não questiono. Deviam. Corinthians, desde o Augusto Melo, tá aí, são acusados. Eles são hoje acusados. Não está julgado. Mas é Pizza Brasil, a gente sabe o que vai acontecer na Pizza Brasil. E aí, alguém pode me falar sobre isso? Cadê eles para soltar uma palavra? Não é notinha oficial que esse lixo de departamento jurídico do Palmeiras tem no computador padrão, imprime, só coloca qual o jogo, isso e aquilo. Ai, soltamos uma nota oficial, junto com esse patético, essa múmia que é o diretor do Palmeiras. Esse Buozzi, que quando chegou lá, tinha uma jogadora, acho que do Palmeiras, jogadora do time feminino, batendo nas costas. Eu acho que esse cara faz curso para batidinha nas costas. Outro lixo de direção do Palmeiras. Esse conselho nefasto é um vômito para mim. Ok, vamos lá. Tem algumas coisas aqui que eu queria colocar para vocês. O Palmeiras, o STJD denunciou 2 jogadores do Palmeiras. Cadê essa patética pífia para ir na CBF e gritar? Quando eu falo gritar, é falar alto para todo mundo ouvir, as televisões estarem lá e pôr a merda dessa entidade corrupta. Só que não compensa, porque tem interesses. Eu quero sentar um dia aqui, ou talvez a CBF, eu não posso. Você tem que olhar para o Palmeiras, sua inútil, sua parasita. Você dirige o Palmeiras. Você tem um lixo de administração. Para mim, você não devia nem ter entrado nisso. Puta, como as palavras do Paulo Nobre cabem. E esse cara que deu a facada nele, que é o Gagliotti nas costas. Quando eu falo facada, sentido, é expressão, traição. Quatro clubes brasileiros estão... UOL, matéria da UOL. 4 clubes brasileiros estão entre as 20 melhores bases do mundo. Benfica, Barcelona, River Plate, primeiro, segundo, terceiro lugar. Entre os brasileiros, o melhor colocado é o São Paulo. Eu quero só comentar uma coisa com vocês, eu estou procurando aqui. Santos, Grêmio Internacional, Mineiros estão no ranking. Ok. Que o São Paulo está à frente do Corinthians, Flamengo, e o Palmeiras é o 18º, está atrás de todos esses. Pergunto a vocês, e esse lixo de pesquisa? É normal? É normal? E para finalizar, para vocês verem o lixo que é a CBF. Esse presidiário, esse condenado, esse bandido, conseguiu falar, que aí eu estou mudando da água para o vinho, que traficante Luiz Inácio da Silva, ele é, como é que ele falou? Eu vou falar porque eu não posso deixar passar isso. Traficantes são vítimas dos usuários. Para quem é bandido e vive com bandido, isso e aquilo, esse é o Brasil de um presidiário, um condenado, não preciso falar mais nada. Presidiário, condenado de um bandido, de um povo predominantemente ignorante que coloca lá. Vocês merecem absolutamente o que vocês têm. Pena, e que poucos, a minoria que é capaz, que faz o Brasil girar, porque esses caras não fazem. Pena, porque é um monte de vagabundo. Pena que esses caras têm que fazer o Brasil girar.
que ainda acreditam no Brasil. Rapaziada, bora fazer barba, bigode, cabelo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, não custa um centavo, 3 segundos o tempo de vocês. Senta o dedo, se inscreve no canal, deixa o like e ative as notificações, valeu? Ótimo sábado, eu agradeço.